Amanhã, domingo, 8h30 da noite, o Vasco entra em campo para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Jogo difícil, complicado e que o Vasco contará com um desfalque muito importante. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Renato Gaúcho deve colocar em campo e como ele pode substituir esse desfalque que o Vasco terá do Thiago Mendes. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras e não vai poder jogar diante do Cruzeiro. Então deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp e vem comigo! E essa é a provável escalação tanto de Vasco quanto de Cruzeiro para entrarem em campo amanhã. Um jogo que é difícil, mas que eu vejo assim com um certo equilíbrio. Temos que nos lembrar que o Cruzeiro não venceu ainda nenhum jogo nesse Campeonato Brasileiro, vive uma fase de muita pressão com o Tite, inclusive lá em Minas Gerais, nos bastidores, comentam-se que se o Cruzeiro perder esse jogo, se não vencer do Vasco, esse confronto, o Tite será demitido, porque o Cruzeiro já está na lanterna do Campeonato Brasileiro e vai ser mais uma rodada sem vitória. O trabalho do Tite não anda, o Cruzeiro não consegue jogar bem e também não consegue obter resultados. Mas sempre é difícil você enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e que tem um time bastante qualificado. E o técnico Renato Gaúcho, como eu falei para vocês, terá o desfalque de Thiago Mendes, que vem sendo o líder desse time do Vasco, tecnicamente, e também é o líder da equipe, né, cara? É o capitão, o Thiago Mendes. Ele desfalcará o Vasco e voltará no clássico diante do Fluminense nessa próxima quinta-feira. Mas vamos lá. O Vasco vai jogar da mesma forma que jogou diante da equipe do Palmeiras, atuando em um 4-3-3, mas que se modifica na hora de marcar e na hora de atacar, de acordo com o que pede o jogo, com o que tem o adversário se apresentando. Vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, na lateral direita novamente teremos o Paulo Henrique como titular da equipe, a dupla de zaga será formada por Saldívia e Robert Renan. E na lateral esquerda o Cuiabano deve ganhar uma oportunidade no time titular no lugar do Lucas Piton. E para comentar com vocês sobre esse sistema defensivo do Vasco, que foi bem diante do Palmeiras, apesar do Vasco ter levado um gol, o Vasco cedeu poucas oportunidades para o time do Palmeiras. É uma zaga do Vasco que foi a menos vazada do campeonato carioca. Então o Vasco vem com um bom sistema defensivo. É que às vezes o Vasco leva 1 ou 2 gols que custam o resultado. E como o ataque não vinha funcionando e os resultados sempre eram de derrotas, muitas vezes o trabalho defensivo feito pelos zagueiros, pelos laterais, até mesmo da equipe toda defensivamente falando, não fica tão exposto. Mas como o Vasco obteve o resultado diante do Palmeiras, aí já vai ter comentários mais positivos em relação à fase defensiva do Vasco. Mas a gente vê o Vasco com Saldívia e com Robert Renan formando uma boa dupla de zaga. O Saldívia entrou muito bem na equipe, é um jogador que ajuda nessa construção e é um jogador que vai muito bem nos duelos aéreos. O Vasco estava necessitando desse tipo de zagueiro, apesar de ter somente 1,80 m ali de altura. O Saldívia, ele sai muito bem do chão, ele se posiciona muito bem e ganha a maioria desses duelos. Essas bolas que são cruzadas para a área, o Saldívia obtém êxito na maioria das vezes. É óbvio que ele não vai conseguir cortar todas, mas o importante é que, sei lá, se tem 10 bolas cruzadas, o Saldívia cortou 7, 8, já tá muito bom. Robert Renan vem muito bem também, melhorou nesses duelos físicos contra os atacantes, que era algo que era muito pedido pro Robert Renan, sentia que ele não estava tão bem fisicamente para esse tipo de duelo, e ele vem para essa temporada de 2026 melhor nesses duelos físicos. O Paulo Henrique voltou a entregar um bom futebol diante do Palmeiras, não só pelo resultado, mas a gente viu o Paulo Henrique conseguindo ir ao ataque, driblando adversários, conseguindo chegar até a linha de fundo. Na fase defensiva, o Vasco não sofreu pelo lado direito em momento algum contra o Palmeiras, o Paulo Henrique conseguiu ir muito bem. Na lateral esquerda, o Cuiabano entrou voando na partida diante do Palmeiras, tanto na fase ofensiva, mas me chamou também bastante atenção a fase defensiva do Cuiabano, como ele conseguiu marcar bem, né? E isso foi muito importante pro Vasco. Então, eu acredito que o Renato Gaúcho vai promover o Cuiabano ao time titular nesse confronto diante do Cruzeiro. E aí o Cuiabano pode ser uma arma do Vasco, tanto na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele faz muitos gols, o Cuiabano. Ele é um lateral artilheiro, é um cara que tem essa qualidade na hora de finalizar, quando tá cara a cara com o goleiro, se apresenta bem dentro da área, tem esse bom posicionamento, ele ataca bem, é um cara chato pro ponta adversário ficar marcando ele. E no meio de campo, o Vasco terá o Hugo Moura, mais uma vez como esse primeiro volante. O Tietê deve ser mantido ainda no time titular do Vasco, jogando como esse segundo volante, caindo mais pelo lado direito. E o Barros, eu acredito que será promovido na vaga do Thiago Mendes. Já falei pra vocês, Thiago Mendes suspenso. Se o Renato Gaúcho quiser manter essa mesma estrutura com 3 volantes, um movimento natural é a entrada do Cauã Barros. Eles têm características bem diferentes, né, cara? O Barros é um volante que não tem tanta qualidade técnica como tem o Thiago Mendes. O
Barros não tem tanto isso de controlar o jogo, de ser o dono do meio de campo. É um jogador que marca, é um jogador que até pisa também no campo de ataque, o Barros, mas é uma característica diferente, são jogadores diferentes. Você vai ter essa mudança de característica e provavelmente o Vasco pode sentir sim a falta do Thiago Mendes. Mas o Barros deve ganhar essa vaga no time titular do Vasco, até porque se você olhar o elenco do Vasco, não tem tantos outros volantes não, cara. Ele pode colocar o JP jogando também como esse segundo homem de meio de campo, mas aí eu acho que o Vasco pode perder um pouco na fase defensiva, por mais que ganhe nessa fase ofensiva também. Mas como o Vasco jogando fora de casa, o Renato pode ser um pouco mais conservador, né? Procurar se defender primeiro para depois atacar, e aí pode ter a entrada do Barros no time titular do Vasco, esse é um movimento natural. E no trio de frente, o Andrés Gomes vai ser mantido pelo lado esquerdo e o Vasco vai ter uma vantagem muito grande com o Andrés Gomes em cima do William. Eu tenho praticamente certeza que de 10 bolas que o Andrés Gomes for para cima do William, ele vai ganhar pelo menos 7, 8 vezes em jogadas de mano a mano, de 1 contra 1. Então é importante o Vasco conseguir gerar esse tipo de jogada para o Andrés Gomes, e essa jogada é gerada de uma forma que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Jogando no comando de ataque, como centroavante, o David deve jogar novamente. O David também vai ter esse papel importante de prender essa bola, muitas vezes quebrada, por exemplo, pelo goleiro do Vasco, ou até mesmo pelos laterais, pela zaga, um lançamento mais direto, ou até mesmo uma bola para ele escorar e fazer esse pivô, segurar essa bola lá no campo de ataque. Por que que o David está sendo escolhido para fazer essa função? Porque o David, ele sabe jogar bem de costas, ele tem força. O David é um jogador forte, ele tem, eu acho que é 1,81 m de altura, ele não é tão alto, mas ele tem força, cara. Quando ele coloca ali a base, é difícil do zagueiro conseguir tomar essa bola dele. Então muitas vezes ele vai funcionar como esse jogador âncora, o David. Nem sempre o jogador para ele fazer o gol, mas muitas vezes para ajeitar para os companheiros, para prender essa bola no campo de ataque. E essa é a ideia do Renato Gaúcho, tendo o David como centroavante. Isso ficou muito claro no jogo diante do Palmeiras. Para jogar do lado direito, aí a gente tem uma dúvida, porque o Nuno Moreira foi o titular diante do Palmeiras, e eu não diria nem para vocês que o Nuno fez um mau jogo. Ele vinha muitas vezes jogar por dentro nesse time do Vasco, né, como pediu o Renato Gaúcho para liberar o corredor para o Paulo Henrique, mas assim, se o Vasco for realmente buscar um jogo de maior contra-ataque, de transição rápida, de explorar os espaços deixados pelo Cruzeiro, o Nuno não tem tanta velocidade. E aí eu já iria ou de Adson ou de Rojas, que são dois jogadores mais rápidos e mais com essa característica de transição rápida. O Nuno é mais um jogador para quando o time tem um controle da bola no campo de ataque. Aí são características, vai ser uma escolha do Renato Gaúcho, mas eu vejo essa posição como indefinida, com Adson, Nuno e o Rojas brigando por essa vaga de titular, até mesmo mais o Adson e o Nuno, né? Porque o Rojas entrou no último jogo na vaga do Tietê. E aí é pra, por exemplo, ele quer adiantar um pouco mais o time, tá precisando do resultado, ele vai tirar um cara que tem mais essa característica de ser um volante, por mais que o Tietê tava pisando como meia, pra colocar realmente um meia, um cara com mais característica ofensiva, com mais capacidade de finalizar, com mais capacidade de encontrar o último passe. Então essa, pra mim, é a única dúvida no time do Vasco, quem vai ser o meia aqui pelo lado direito é Adson, Nuno ou Rojas. De resto, basicamente, esse vai ser o time do Vasco para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro deve vir com essa escalação aqui: Matheus Cunha no gol, o Cássio tá machucado, a zaga formada por Fabrício Bruno e Vidalba. Na lateral direita, o William deve ganhar a vaga de titular. Na lateral esquerda, o Kaique Bruno. A dupla de volantes do Cruzeiro formada por Lucas Silva e Matheus Henrique. No meio de campo, Matheus Pereira. Gerson aberto mais aqui pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro. Pelo lado direito de ataque do Cruzeiro mais aberto, o Christian. E jogando no comando de ataque, a expectativa é que o Neisser Villarreal jogue esse jogo. Você também tem a opção do Chico da Costa e o Caio Jorge pode aparecer, por mais que esteja lesionado, tá tentando se recuperar a tempo para poder enfrentar o Vasco. Mas a tendência é que ele não jogue o Caio Jorge, mas pode ser que ele jogue. Aí, se ele não jogar, com certeza é melhor pro Vasco, né, cara? Você ter o Caio Jorge em campo sempre é perigo de você levar gols. Então o Cruzeiro se arma nesse 4-2-3-1 aqui, basicamente, só que o Cruzeiro não tem pontas, extremos, né, de velocidade. O Cruzeiro tem dois jogadores meio campistas jogando pelos lados, então o Cruzeiro naturalmente vai povoar muito mais o meio de campo, e quem vai dar a profundidade no time do Cruzeiro são os laterais, com Kaique Bruno, com o William, e aí precisa sempre desse papel importante dos extremos do Vasco também, né, que são esses jogadores de recompor, de encaixar na marcação para não deixar os laterais do Cruzeiro passarem livres. E aí o Cruzeiro pode tentar buscar ter essa vantagem também de jogadores em maior quantidade no setor do meio de campo. Então o Vasco tem que estar muito atento a essas movimentações do Cruzeiro. Aonde o Vasco pode ganhar o jogo: transição rápida, contra-ataque. O Cruzeiro se defende mal nesse tipo de jogada muitas das vezes. O Cruzeiro do Leonardo Jardim antes da era Tite era um time mais de transição rápida, não tinha tanta posse de bola e trabalhava mais em contra-ataque.
Esse Cruzeiro do Tite é um time que até às vezes fica com a posse de bola, mas que não consegue criar tantas oportunidades de gol. E que deixa sempre espaços atrás. Se você atacar, futebol cobertor curto, vai deixar espaços atrás. E aí o Vasco basicamente joga dessa maneira aqui, né, cara? O Vasco se defende assim. É assim que o Vasco se defende. Para atacar, o Vasco ataca muitas vezes dessa maneira, com lateral por dentro, lateral por fora, com essas movimentações, principalmente se o Vasco estiver precisando do resultado. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, quem vocês colocariam no lugar do Thiago Mendes no time do Vasco. Quero saber de vocês quem iriam na ponta ali titular, Adson, Nuno, Rojas, quem vocês colocariam. Tem também a opção do Marino, né, que corre um pouco mais por fora, porque ainda não conseguiu repetir o seu nível de atuação que ele tinha no Atlético Nacional da Colômbia. E comenta embaixo também o palpite de vocês para essa partida de Vasco versus Cruzeiro. É isso, cara, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nada. Publicar aqui, eu ficando nessa. Abração do Francisco, nós fui!